parte do diretor técnico. Não. Ficou... O interessante disto é que o facto de ter vivenciado muitas experiências enquanto jogador e que nós na altura até referenciávamos como lacunas, neste caso eu não digo lacunas, a nível técnico daquilo que podia ser o jogo em si, mas a nível estrutural que nós na altura nos queixávamos, não é? Tínhamos pouca competição, tínhamos poucos jogos, depois chegávamos a estes momentos para jogar com o Porto e com o Valência, etc. E, pô, claro, e estávamos anos-luz porque fazíamos 6 jogos para lá chegar. Exatamente, até porque é assim, é engraçado. No outro dia estava à conversa com o Pedro e com um amigo meu, o nosso amigo o Unity Ayler, que se ainda não chegou vai levar uma sova, estou a brincar. E estávamos à conversa e fiz um paralelismo na minha cabeça em que eu lembro-me perfeitamente que as pessoas sempre se queixaram, não é? Temos que fazer quilómetros e temos que andar e mais não sei o quê. Malta, na Rússia, cada vez que querem ir fazer um jogo têm que ir de avião. Ou seja, não é, há custos. A gestão tem que ser feita a contar com os custos. Claro que sim. Como é óbvio, mas não nos podemos queixar de distância. Nós estamos no país mais pequeno perfeito para chegarmos a todo lado. Em 2-3 horas estamos em todo lado. Não há queixas possíveis. Por isso, a distância não é razão para haver menos competição, não é? Sim, sim. Logo, obviamente há outros, sim, exatamente. O problema seria mais estrutural para além dessa questão, ou seja, não é? o grande problema da competição que acredito na altura poderia haver, não era tanto neste caso a distância, mas outras razões que eu enquanto diretor técnico também me deparei. Ou seja, e eu fazendo esta progressão que tive enquanto jogador, onde obviamente a minha preocupação era jogar, mas nós já levantávamos na vez essas questões de temos poucos jogos e queremos jogar mais e como é que podemos jogar mais. Depois, quando passámos para a fase do treinador, para além daquilo que muito claramente é a nossa visão do treino, e naquilo que nos focamos na parte do treino, obviamente aprendemos e continuamos a ter clínicos e formações, e é uma visão redutora na ótica do treino em que nós podemos evoluir e certamente conseguimos evoluir. A passagem para diretor técnico, como eu referi, nunca foi um objetivo meu, nunca pensei nisso. O convite na altura surgiu e eu um bocado espantado disse ok, vou abraçar esta ideia porque tenho aqui uma série de coisas, de mudanças que gostava de estruturar e de impor, porque tive as vivências enquanto jogador e enquanto treinador, ou seja, muito provavelmente a forma como eu estive na modalidade, tanto enquanto jogador enquanto treinador, fez com que tivesse uma visão completamente diferente para... Sim, até porque nós entramos muito naquela questão de se estivermos sempre a falar mal e só a criticar, vai tudo continuar na mesma, Exatamente. não é? Exatamente. É muito mais fácil tu conseguires identificar os erros, porque os erros são sempre fáceis de identificar, mas mexeste a ti próprio para fazer algo Exatamente. melhor e de certeza que foi dentro dessa perspectiva que tu aceitaste o convite, não é? Até o de hoje estares aqui, que é o mais importante de todos. Exatamente. Também foi um grande desafio. Pensei durante algum tempo se ia aceitar ou não, mas depois acabei por aceitar. Mas pronto, a perspectiva que eu tenho enquanto diretor técnico de há 5 anos para cá, obviamente é uma perspectiva diferente daquela que é a perspectiva de jogador e de treinador, mas como eu referi, o facto de ter passado por lá ajuda-me a tomar decisões e a delinear projetos que possam fazer com que os jogadores atuais e os treinadores atuais sejam melhores e tenham um maior leque de oportunidades para que possam crescer, coisa que muitas vezes nós não tivemos, e é obviamente uma perspectiva em termos hierárquicos um bocadinho mais de cima. Obviamente depois temos a Federação e as outras associações que podem ou não ajudar nesse âmbito, mas foi um projeto aliciante que me foi lançado. Obviamente, muito claramente, se disser neste momento ainda há N coisas, N projetos, N mudanças que enquanto diretor técnico, seja eu ou seja outra pessoa, que tem que existir, mas é uma perspectiva mais de planeamento,
de controle, de pensar não num futuro a curto prazo, mas num futuro a longo prazo. E muito claramente, neste momento, para teres uma pequena ideia, não é? Nós na altura fazíamos 6 jogos para ir para um campeonato nacional, para uma taça nacional, e neste momento a maior parte dos escalões, os sub-14, vão para uma taça nacional ou para um campeonato nacional, neste é um campeonato nacional, com 12, 14 jogos, onde nós já fazemos campeonatos interregionais com Leiria e com Santarém, Leiria, Santarém. Este ano vamos ter uma novidade que é nos sub-18 e sub-19, fizemos uma proposta, neste caso os diretores técnicos destas associações das associações do centro, fizeram uma proposta à federação e vamos ter um campeonato de sub-18 e sub-19 do centro, ou seja, numa fase de outubro a final de janeiro vai haver um campeonato do centro em sub-18 e sub-19. Ou seja, é mais uma perspectiva, e uma perspectiva que muito provavelmente nós, quando éramos júniores, que era o equivalente ao escalão sub-18, se nos apresentassem aquilo naquela altura, para nós era fantástico. Quer dizer, é fazer 12, 14 jogos de outubro a final de janeiro com equipas eu vou falar as associações, nós, Guarda, Viseu, Coimbra, Santarém e Leiria. Quer dizer, são aqui 6 associações. Obviamente vai arrancar este ano, há coisas que irão surgir menos positivas, mas é perfeitamente normal. Mas a minha ideia enquanto diretor técnico, e a passagem que eu fiz para diretor técnico, foi exatamente essa: é pensar a longo prazo, não pensar a curto prazo. Obviamente não vou ficar enquanto diretor técnico durante 50 anos, nem 30 anos, nem 20 anos, que eu acho que isto há ciclos que é importante nós todos fazermos, pararmos, mudarmos. Enquanto treinador também acabei por fazer isso. Sim, um até ano. Porque as experiências, há sempre experiências externas que vão enriquecendo a nossa possibilidade de trabalhar em diferentes áreas. Quem diria que eu estava aqui sentado hoje? Exatamente. Jamais mesmo. Jamais. E então damos o salto, porque os diretores técnicos também têm um papel bastante importante nas festas do basquetebol. A evolução do basquete universitário em Portugal parece-me a mim que tem uma relação direta com este esforço que se tem estado a fazer na formação em Portugal, não é? É normal, quanto melhor seja a tua formação, mais tenhas resultados em cima. Parece-me a mim que poderá ser também por aí. Fazendo também uma ligação com as miúdas que nós temos lançado agora para os Estados Unidos neste momento, de diretor técnico, uma ligação do basquetebol, das festas com o basquete universitário, com as miúdas que estamos ou seja, o basquetebol português está cada vez mais a ganhar, até porque houve agora os resultados do campeonato europeu, creio eu. Sim, os sub-20 cá, subimos à divisão A, as sub-16 femininas também subimos à divisão A. Ou seja, têm aparecido, as sub-16 femininas acabam por também subir à divisão A, ou seja, têm aparecido resultados positivos. Na minha perspectiva, o que tem faltado muito claramente, sendo um crítico, obviamente, enquanto diretor técnico também tenho que criticar de uma forma positiva muitas daquilo que são as estratégias ou não estratégias da Federação, e faço de uma forma positiva. Obviamente, como eu estou a dizer, o fazendo de uma forma positiva é acrescentar alguma coisa que possa ajudar a esse âmbito. E o que tem faltado, na minha opinião, é um bocadinho de consistência na parte técnica e na parte estrutural, e daquilo que eu referi, que se eu enquanto diretor técnico, e quando eu falo eu enquanto diretor técnico, obviamente estou sempre associado àquilo que é uma direção, que tem um projeto, que tem desafios a alcançar, ou seja, o diretor técnico não faz nada sozinho, e aquilo que é o projeto da direção é complementado com aquilo que é o projeto, que é similar do parte do diretor técnico, que é mais numa ótica de ação daquilo que é importante implementar, e nessa perspectiva esta visão e esta estratégia que temos que ter a longo prazo, aquilo que eu vejo enquanto diretor técnico é que muito claramente
todos os agentes da modalidade devem estar mais unidos, ou seja, devem conversar mais, devem explanar mais as suas ideias, mas devem não fazer de uma forma construtiva. Esta passagem, como tu estás a dizer, e bem, lançando aqui uma criticazinha à Federação, é delinear uma estratégia não para amanhã, ou seja, têm parecido resultados porque muito claramente a nível técnico, ou seja, neste caso os treinadores trabalham muito melhor, têm muito mais conhecimentos, porque lá está, vamos voltar outra vez à tecnologia, permite também que isso aconteça. Os treinadores têm muito mais... Sim, possibilidade de chegar a mais informação. Hoje em dia tens tudo à mão de semear, mas depois também podes entrar pelo outro caminho, que é será que toda a informação que te chega é boa? Sim, neste momento a grande dificuldade é exatamente essa, é filtrar toda a informação que chega, ou seja, é filtrar, é saber filtrar. Mas pronto, eu estava a dizer que os treinadores todos têm um maior leque de possibilidades de conhecimento através da tecnologia, e aquilo que tem faltado, na minha opinião, à Federação, que é ter estratégias a longo prazo. E quando eu digo ter estratégias a longo prazo, tanto para o basquetebol nacional, como muito claramente para cada associação em si. Ou seja, a Federação deveria ter uma estratégia bem definida. Nós, obviamente, temos, desde que iniciei o projeto, nós temos uma estratégia daquilo que queremos alcançar, para termos uma ideia em termos de implementação da modalidade no distrito. Se compararmos, se analisarmos os números pura e duros, não é? Sim, por números de praticantes, basta ir por aí, somos bastante mais pequenos, logo a estratégia tem que ser outra. Mas é curioso, mas é interessante que nós, se virmos o número de praticantes, quando passado foram 390 e tal federados, dizemos assim, comparativamente ao Porto tem 4.000, ou comparativamente a Lisboa que tem 3.000 e tal, dizem assim, nós somos poucos, ou comparativamente à Madeira somos 1.000, mas fomos a percentagem de habitantes por zona, exatamente. Para termos uma ideia, e eu fiz um bocadinho, peguei em dados dos censos 2011, obviamente, que são os últimos, e que muito claramente, se fôssemos a ver agora, provavelmente até seriam menores, mas para termos uma ideia, a implementação que nós temos da modalidade, tendo em conta aquilo que é o público-alvo, que se pegarmos nos censos e virmos dos 4 aos 18 anos, tendo em conta a área geográfica, porque também é importante, ou seja, o distrito tem uma área geográfica bastante grande comparativamente com outros distritos, como por exemplo o Porto, como estávamos a referir, com Lisboa, não é? Se fizermos só essa análise, sem ter em conta aquilo que por exemplo, é o número de praticantes de outras modalidades, nós somos a terceira associação com maior implementação da modalidade no país. A terceira, atenção, exatamente. A terceira. E dizendo assim, ok, mas somos poucos, está bem. E a nossa perspectiva e o nosso projeto enquanto isto depois, eu estou a fazer este caminho que é para chegarmos às seleções. E a nossa perspectiva e o nosso projeto na associação foi muito claramente, e o nosso projeto delineou-se dessa forma, foi muito claramente, em primeiro lugar, aquilo que eu referi, que é possibilitarmos que os nossos clubes que têm, e dou valor a todos os clubes do Distrito de Castelo Branco, porque fazem muitos quilómetros e têm muitos custos, mas possibilitar a que eles façam muitos jogos, ou seja, para quê? Para os nossos miúdos possam crescer, possam ter muita competição, e depois, muito claramente, mudar um bocadinho que é a perspectiva das seleções distritais, ou seja, aliando à parte da competição, de dar muita competição a todos os clubes, a todos os escalões, depois é aliar à parte da qualidade, ou seja, focarmos muito claramente naquilo que são os melhores do nosso distrito, e focarmos naquilo que são os melhores do nosso distrito e darmos qualidade. E aquilo que nós temos feito, as pessoas às vezes falam de a associação não são só as seleções, obviamente que não, mas aquilo que é o reflexo das seleções também é o reflexo do trabalho dos clubes, e os clubes devem se sentir contentes, porque todos os miúdos e todas as miúdas que estão nas seleções têm o trabalho diário nos clubes, e aquilo que nós tentámos potenciar, e chegando à pergunta que tu fizeste, aquilo que nós tentámos potenciar foram os melhores miúdos que estão nas seleções, ou seja, a qualidade do trabalho das seleções melhorou abismalmente. Obviamente tu foste à seleção, eu fui à seleção, e lembramos perfeitamente, não querendo entrar por juízos de valor, sim, mas era diferente, a assinatura era diferente, era com uma perspectiva de uma competição que era diferente, que era separada logo aí
pelos escalões. Sim. E por grupos, exatamente. Ou seja, nunca havia confrontos entre seleções, entre associações mais pequenas com outras grandes. E nem nós tínhamos possibilidade de ver outras seleções jogar, mesmo que nós defrontássemos, que tivéssemos de ver, olha este gajo de Lisboa, olha este gajo do Porto, e nós não tínhamos essa possibilidade. Hoje em dia, e é fácil, dentro das festas do basquetebol lá em baixo, tu, para além de teres treinadores, pais, pessoas que não têm nada a ver com a modalidade na bancada, tens também jogadores de outras seleções a ver os jogos. Exatamente. E faz com que o ver melhor o que nós praticamos. Sem dúvida. Leituras de jogo é uma coisa que sem margem de dúvidas é um ponto fulcral no basquetebol. Uma das coisas mais difíceis de treinar. E com essa visão e a parte informal que falávamos no início, poderá ser uma ajudinha. Sim, claro. Agora, a questão também dessa parte e eu agora faço o paralelismo e já a entrada para a parte das seleções e das festas. Claramente que é um evento enorme. Claramente que é o maior evento juvenil de Portugal, ou seja, estamos a falar de todas as modalidades, é o maior evento juvenil de desporto de formação. Okay? Agora, a minha questão, e agora é uma questão matreira, a questão é matreira, que é um evento enorme, move milhares de pessoas, é claro que o basquetebol sai beneficiado, sem dúvida que sai beneficiado tanto da interação como do facto de teres 5, 6 pavilhões em simultâneo com basquete todos os dias, com uma logística incrível para controlar e que felizmente tem corrido bem. Sim. Pelo que eu tenho visto, tem corrido muito bem. A minha questão, e agora mandando-te assim uma traiçoeira, que é: eu também sei a parte da tua formação universitária, da parte económica, não é? Sim. E queramos ou não, está sempre ligado o dinheiro a tudo. Sim. Por um lado temos o proveito do benefício para o basquetebol, não é? Sim. Da modalidade crescer, de podermos mandar mais pessoas lá para fora, do nosso basquete ser mais referência, de termos cada vez mais pessoas a gostar da modalidade. Sim. Para a federação, para uma câmara municipal que organiza, para uma associação que organiza, tem custos estupidamente grandes, não é? Sim. Será que compensa? E a minha opinião é que claramente sim, é uma aposta, mesmo que não traga lucro, também não trará assim tanto prejuízo pelo que está a mover. Mas será que em termos económicos também é positivo, tanto como para o basquete? Seria uma boa, e dentro da perspectiva económica, e que eu também tive na FMH, neste caso em gestão do desporto, seria um evento interessante de analisar nessa perspectiva. Obviamente não tenho dados, mas muito claramente à partida digo que sim, na perspectiva não tanto económica, porque quando nós estamos a fazer um investimento em termos desportivos, temos que ter vários fatores sem ser a parte económica. Ou seja, em Portugal a parte do proveito no desporto não é como nos Estados Unidos, em que tu tens milhares a mexer por trás. Aqui não podemos... Em que o desporto é gerido como um negócio. Exatamente. Ou seja, que é completamente diferente. Mas acho que temos que caminhar nesse âmbito. Temos cada vez mais caminhar nesse âmbito. Terá que ser essa, não é? Da perspectiva, isto para dar a ideia de, obviamente, nós vamos com as seleções lá para baixo, onde eu estava aqui a fazer e vou chegar exatamente a esse aspecto. Ou seja, nós atribuímos muito mais qualidade no trabalho das nossas seleções. Nós chegámos lá abaixo com uma qualidade onde nos permitiu nos últimos anos ter 6º, 7º, 8º lugares, onde muito claramente o próprio evento em si fez com que aqui em Castelo Branco, e a dimensão que o evento se transformou, fez com que em Castelo Branco muitos pais, muitos primos, muitas pessoas acabassem por ver o evento e que depois se ligassem à modalidade.
E para teres um bocadinho esta ideia economicista, que obviamente eu não tenho dados e não posso garantir, mas para termos esta ideia economicista e juntando esta ideia economicista do próprio evento, que obviamente deve ser analisado dessa forma e deve ser potenciado dessa forma, e nessa perspectiva a Federação tem dado passo em frente, mas eu penso que se olhar para o evento de uma forma mais profissional, poderá ainda tirar muito mais rendimentos disso, ou seja, associar muitas marcas ao próprio evento. Eu acho que pode fazer isso perfeitamente. Já há algumas marcas associadas ao evento, mas um evento que aquela dimensão em que move 5, 6, 7 mil pessoas, não é? Quando digo 5, 6, 7 mil pessoas, estamos a falar de praticantes agentes esportivos, pessoas que vão lá, e eu agora referindo pessoas que vão lá, é interessante que temos miúdos que tiveram nas seleções há 2, 3, 4 anos e agora com 18, 19 anos aproveitam a Páscoa para lá ir para baixo, a passar férias com os amigos. E para ver jogos, neste caso, da associação onde estão inseridos. Até mesmo para a hotelaria, um impacto na altura em que o Algarve, e vamos as festas de basquetebol neste momento, e esperemos que se mantenha, até porque é um local onde se encaixa na perfeição as festas de basquetebol, não é? Sim. E é um impacto bastante grande para o Algarve. Sim. Porque não é uma altura em que o turismo esteja assim tão em voga, começa a chegar o calor. Não, é ali antes, repara bem, até nesse aspecto é interessante para o Algarve, do ponto de vista económico é interessante para o Algarve, porque normalmente nós fazemos as festas, acontecem sempre uma semana antes da Páscoa, e sabemos que na altura da Páscoa o Algarve está, se nós quiséssemos fazer as festas na Páscoa, é impossível porque está cheio de espanhóis, estrangeiros, e que acabam por... Os espanhóis não são estrangeiros, mas está tudo bem. Quando digo espanhóis especificamente, muitos espanhóis que vêm passar a Páscoa ao Algarve, mas fazendo este paralelismo naquilo que é a parte economicista do evento para depois aquilo que é a parte esportiva, o Algarve, a Associação do Algarve cresceu abismalmente. O Algarve neste momento, muito claramente eu posso dizer que é a terceira associação do país. Temos Porto, Lisboa e depois temos o Algarve. O Algarve neste momento tem em todos os escalões equipas nos campeonatos nacionais. O Algarve neste momento tem em todos os escalões, e quando digo escalões, género inclusive, ou seja, feminino, masculino, das seleções nacionais, jogadores e jogadoras do Algarve. Ou seja, o Algarve, em termos daquilo que era antes das festas, porque se relembramos muito claramente, as festas começaram em Portimão, não é? Exatamente. E agora em Albufeira, não é? E o Algarve tem aproveitado muito isso, para além daquilo que é a parte económica do próprio evento, que o Algarve, o determinado distrito, o sítio onde se faz a cidade, pode aproveitar para ganhar, não é? Até porque já é uma região que trabalha com o turismo. Obviamente este é um turismo diferente, mas que pode ganhar com isso. A parte da federação, muito claramente, eu acho que pode trabalhar o evento para potenciar muito mais o evento nesta ótica económica e financeira. A verdade é que em termos depois daquilo que são os resultados esportivos, eu já referi aqui o Algarve e tu referiste-me anteriormente que é esta qualidade da competição, que na minha opinião, e agora tendo aqui um bocadinho a visão enquanto professor, enquanto professor universitário da parte física do jogo, ou seja, de viver uma preocupação porque há jogos muito seguidos com pouco tempo de descanso. Sim, e aí temos de ter uma preocupação, eu já referi isto enquanto diretor técnico, que devíamos ter uma preocupação nesse âmbito, ou seja, provavelmente já te leio a esse caminho. Pronto, mas já que te lá vais, vamos embora. Pronto, porque muito provavelmente podemos potenciar o evento nesse âmbito. Ou seja, se houver uma preocupação com o próprio jogador e com a própria jogadora, onde haja um tempo de descanso adequado entre cada jogo. Seria ideal aumentar o tempo de duração do torneio? Claro. Seria para uma semana, não é? Aí acarreta custos, pois, obviamente. Aqui há duas perspectivas. Aumentar é sempre o ideal,
em termos desportivos porque aumentas o descanso, tens a possibilidade de ter ou altera-se, ou consegue-se alterar ligeiramente, provavelmente, os modelos competitivos para que isso aconteça. Acrescenta-se 1 ou 2 pavilhões e isso já pode acontecer. Ou seja, nós temos aqui os espanhóis ao lado, onde jogam todos às 10 e depois jogam às 7 da tarde. Ok, tem o mesmo tempo de descanso. E isso poderá fazer com que até, do ponto de vista financeiro e económico, haja ainda mais jogos atrativos, onde se possam chamar mais marcas, onde o próprio evento em si possa ganhar nesse âmbito. Agora, muito claramente o que eu penso é que a federação, que alargando, vai ter mais custos é mais difícil. Ok, mas daí eu falo daquilo que queremos em termos de estratégia para o futuro, a longo prazo. É assim, ok, queremos ter este evento e este evento é bom, chama aquilo que são as pessoas do basquetebol, consegue ter uma dimensão a nível nacional muito boa, mas queremos ainda explotar mais este evento, queremos transformar neste evento numa referência de um evento, não é que não seja uma referência a nível nacional, mas que seja uma referência a todos os níveis, ou seja, a nível desportivo, porque nós chegamos lá, ok, e dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 vemos sempre bons jogos a bom nível, porque existe uma preocupação com o descanso, neste caso dos jogadores e das jogadoras, ou queremos um evento que continua a ser muito bom, atenção, continua a ser muito bom, mas que eu acho que podia ser mais potenciado, podia ser um evento que, preparado com mais antecedência, com uma perspectiva diferente, podia ser mais potenciado. Agora, muito claramente, isso acarreta custos. Pois, exatamente. Agora, essas contas é que têm que sempre ser feitas, não é? E os custos que temos, não parte a nós. Por nós seria a semana toda, 24 horas de base. Para os miúdos também, exatamente. Para os miúdos a mesma coisa. Mas pronto, há aqui várias situações, mas continua, como estás a dizer, e tem depois atingido outros níveis, que é termos todas as nossas jogadoras e jogadores também que estão na universidade nos Estados Unidos, não é? Temos agora um jogador, o Nemias Keita, que este ano já foi tentar o draft, decidiu sair, ficar mais 1 ou 2 anos na universidade, mas que muito claramente tem todo o potencial físico para estar na NBA. Sim, porque na NBA não parte só da parte técnica. Eu recordo-me claramente vários jogadores que tinham em termos técnicos muito potencial, mas que depois em termos físicos ficavam bastante aquém, e lembro-me até o próprio Betinho tinha físico para lá estar, mas depois falhava no resto, era Betinho, não é? Sim, o Betinho na altura provavelmente, isto obviamente faz parte do crescimento, se tivesse a cabeça que tem agora, provavelmente tinha conseguido, mas pronto, isso são fases. Mas todos estes jogadores e estas jogadoras passaram por onde? Pelas festas de Albufeira, não é? Todas estas jogadoras que estiveram nas festas de Albufeira acabaram por depois ir para a universidade, para universidades americanas, a convite das universidades americanas. Ou seja, repara numa coisa que eu estou a dizer, dentro da perspectiva até de tornar este evento com uma dimensão superior, não é? Se o evento for potenciado, muito provavelmente, por exemplo, este ano tivemos cá o campeonato de sub-20 e havia muitos treinadores já de universidades americanas que vieram a Portugal ver o Europeu de Sub-20, ok? Divisão B, mas vieram ver o Europeu, ou seja, é um bocadinho potenciar isso. Se calhar não, Quanto mais formos vistos, mais facilmente chegaremos a outros caminhos. Olha, Nuno, tenho aqui uma pergunta que vem do Pedro, que ele está, a questão que ele põe é se tu achas que o basquetebol em Portugal poderá estar ao nível de outras grandes ligas europeias, mas seja um investimento poderá algum dia roçar aos valores deles, ou seja, em termos económicos o nosso país vai continuar a crescer, e é óbvio que não nos podemos comparar a uma NBA, porque claro, são modelos completamente universal, diferentes. Não é uma liga nacional, é uma liga universal e já é outra história, mas podemos falar em termos de basquetebol, temos uma liga espanhola que é, em termos de competição e em termos físicos, cada vez mais próxima de uma liga americana, não é? Ou liga italiana, ou liga alemã, a liga adriática, exatamente. A nossa ainda está um tanto atrás, não é? Será que algum dia poderá chegar a estes caminhos?
obviamente pode chegar. Agora, depende das estratégias que implementarmos. Para termos um bocadinho de noção, Portugal agora perdeu com a Islândia. A Islândia tem 300 mil habitantes. O último campeão europeu, a Eslovénia, tem 2 milhões de habitantes. Nós temos 10 milhões de habitantes. Ou seja, depende das estratégias. Mesmo a nível financeiro, nós podemos chegar aí. Eu vou dar um exemplo muito, muito claro, que são aqui os nossos vizinhos espanhóis. E os nossos vizinhos espanhóis, obviamente, aproveitaram um evento para potenciar aquilo que é o desporto, que foi os Jogos Olímpicos de 1992. Eu recordo-me, obviamente, não sou assim tão velhinho, mas recordo-me que antes dos Jogos Olímpicos de 92... Portugal ganhava a Espanha em basquete, Portugal ganhava em vôlei, Portugal ganhava em tudo, em futebol. Ou seja, e a verdade é que os Jogos Olímpicos, e também já lá vamos a essa pergunta que também é engraçado, mas porque irá, óbvio que em termos de custos é uma organização maluca, mas os Jogos Olímpicos fez com que a Espanha desse um salto em todos os desportos e muito claramente até no automobilismo, até nas motas, em tudo. Deu um salto qualitativo, ténis. Não só em termos do resultado final do que nós normalmente público vemos, mas deu um salto enorme em termos de estruturas para trabalhar, deu um salto enorme... Espaço de atividade informal. Exatamente, porque é que é uma coisa engraçada, em Portugal pouco ou nada vês campos de basquetebol de rua. Exatamente. E isso faz toda a diferença, e então no basquetebol basta uma bola, está ali, a malta não é assim tão difícil. Será que o investimento que nós fazemos para divulgar a modalidade, que neste momento não é assim tanto, chegará a esses níveis da Espanha? Eu posso ler este exemplo e não fugindo à pergunta. Sim. E querendo terminar a pergunta, e este exemplo espanhol é um exemplo muito interessante. E quando eu falava de estratégias da Federação, agora aqui neste caso, para nós chegarmos a esses níveis económicos, ou seja, que os nossos clubes tenham... que sejam essa potência económica. Lembro perfeitamente do Benfica disputar jogos com o Real Madrid e com o Panathinaikos, em basquetebol, atenção, com o Pavilhão da Luz cheio. Se formos ao YouTube, encontramos esses jogos e vemos que as diferenças não eram muitas. A verdade é que Espanha, e tu deste referências a todos os níveis, quando digo todos os níveis, a todos os níveis em termos de desportivos, não é? Encontramos o ténis, o Nadal, temos o Alonso na Fórmula 1, temos o Marques no MotoGP. Tivemos aquela seleção de basquetebol. Tem a seleção de basquetebol, continua a ter. Temos o handball, que foram campeões olímpicos e campeões do mundo. Temos o futebol, que foram campeões europeus e campeões do mundo. E atletismo, e continuamos. Etc. Tudo. E os Jogos Olímpicos de 92 serviram para uma coisa que foi, e nós, por exemplo, nós não aproveitámos, neste caso até específico para o futebol, e que podia ter sido aproveitado para todas as modalidades, que o europeu que tivemos cá em 2004. Os Jogos Olímpicos de 92 serviram muito claramente para a Espanha mudar aquilo que era a realidade e a perspectiva desportiva. Eu já explico porquê. Em 92, como eu disse, eles não eram potência nenhuma a nível mundial em qualquer desporto. Okay? Eram bons, mas não eram potência. E agora, a verdade é que agora, passados quase 30 anos, não é? Quase 30 anos, temos uns resultados em termos desportivos, mas temos uma coisa muito mais interessante, que é a perspectiva do Estado na altura foi investir para que isso acontecesse. E foi investir onde? Muito claramente. Não foi no desporto em primeiro lugar, foi na educação. Na educação, nas estruturas, na educação. Eu vou explicar uma coisa interessante. Nós não temos o hábito de vamos ganhando um pouco, mas o povo português não tem o hábito da prática informal, de corrermos na rua, de termos, obviamente também não temos muitas estruturas. Já cada vez mais. Mas é diminuto. Sim. E
se nós olharmos, se nós atravessarmos a fronteira e formos à Espanha, temos uma série de, obviamente, também de espaços informais que possibilitam isso, mas a Espanha, uma pessoa vai a qualquer cidade ao domingo, aquilo está toda a gente na rua a correr, a passear, a andar de bicicleta, a jogar basquetebol, a jogar futebol. E o que é que eles pensaram? Obviamente que fizeram uma aposta, aproveitaram os Jogos Olímpicos em termos esportivos para fazer uma aposta na educação. Ou seja, o nosso Estado português não tem uma política desportiva que se inicie na própria educação. Ou seja, se pensarmos um bocadinho, mas eu já lá vou porque é interessante, porque se pensarmos um bocadinho, e quando eu falo de política desportiva na educação, ainda há uns anos atrás, e não foi assim há tantos, que, por exemplo, a disciplina de educação física deixou de contar para a média. Isto é estarmos a dizer o quê? Muito claramente que não interessa para nada. Mas, para além daquilo que foram os resultados esportivos espanhóis, esta estratégia que o Estado teve em utilizar a educação, ou seja, quando eu digo educação, porquê? Porque começaram nas escolas, por exemplo, todas as tardes, ou 3 ou 4 tardes por semana, todas as escolas têm a tarde livre. Para quê? Para os miúdos praticarem desporto. E o desporto que eles quiserem. Eles escolhem uma modalidade. O que é que isso influenciou? Passado 30 anos, para além daquilo que são os resultados esportivos, existiu aqui uma coisa muito mais interessante de ser analisada, que é aquilo que o Estado espanhol, isto é um estudo, aquilo que o Estado espanhol, em 1992, gastava em termos de saúde per capita, passado 30 anos, houve uma redução desse valor em termos daquilo que o Estado gasta em termos de saúde. Ou seja, a estratégia em si potenciou muito claramente aquilo que foi o desporto espanhol, mas potenciou outra coisa, não só. Ou seja, existe aqui um reflexo ao lado, paralelo, que tem a ver com a saúde. Ou seja, muito claramente, se houver uma política desportiva, em primeiro lugar a nível estatal e depois, obviamente, passando para autárquico, não é? Ou seja, em termos hierárquicos, estatal, passando para autárquicos, e utilizando a educação como via para isso. Ou seja, nós se analisarmos o desporto ou qualquer... escolar, a maneira como é tratado o desporto escolar em Portugal é um bocado... Por exemplo. Pronto, tem que ser. Por exemplo. E podíamos tirar muito mais proveito. Até logo no primeiro ciclo, ok? Exatamente. Eles têm atividades, mas... logo no primeiro ciclo devia ser aproveitada, por exemplo, até na perspectiva da literacia motora, como falar há bocado. Ou seja, isso faz com que os próprios miúdos acabam por adquirir certos tipos de competências em que os levam muito claramente a ser melhores em termos esportivos, mas muito claramente a ser mais saudáveis, e que temos neste momento um problema grave, que é a questão da obesidade. Ou seja, e respondendo à tal questão, se podemos lá chegar a esses patamares em termos económicos, em termos desportivos, podemos e devemos. Mas repara bem, tem que ser estruturado, não é? Ou seja, temos de pensar em estratégias a 10, 15, 20 anos, ou seja, não é amanhã, não é para o ano, não é daqui a 5 anos, não, esqueçam isso. São estratégias que são pensadas a priori, que fazem com que daqui a 20 anos, ok, nós estamos neste patamar, porquê? Porque nós todos, não é? Partimos deste patamar, tivemos esta estratégia e daqui a 20 anos é que vamos colher os frutos. Ou seja, isto não é como uma colheita do vinho que colhemos, que plantamos em março e depois agora vamos, não é? Quer dizer, não é assim. Mas muito claramente eu acho que podemos e temos todas as capacidades para isso. Muito claramente. Eu também creio que sim, e acho que é a tendência normal e acho que é a aposta que deve ser feita, sinceramente, porque só temos a ganhar com isso, tanto a nível desportivo, como a nível económico, como a nível de saúde, e até porque se nós começarmos a falar do Estado, há sempre uma questão de as artes e a cultura não são apoiadas, o desporto não é apoiado. Eu quando referia isto do desporto aqui em Espanha, terem a tarde livre para praticar desporto, quando dizia desporto
cultura barra arte, ou seja, Exatamente. teatro, atividades circenses, não interessa, mas tem que praticar algo e quando estamos a falar de arte, por exemplo, obviamente a música é uma arte, não é? Mas é atividade física, acaba por ser atividade física, ok, mas estou sentado, não, mas é atividade física, não é? Acaba por ser ligeiramente... Sim, e é extremamente cansativo. Mas, obviamente, obviamente, só por si só, deve ser aliada a uma atividade física nem que seja informal, de caminhar, de correr, etc. Exato. Mas, ou seja, acaba por despoltar também aquilo que infelizmente nós começamos a cortar cada vez mais à nascença, que eu digo à nascença em termos de educação, que é a parte da criatividade, não é? Ou seja, nós formatamos todos os miúdos e todas as miúdas para aquilo. E não pode ser, quer dizer, eles têm que ter, têm que vivenciar várias coisas para depois escolherem aquilo que querem. E fazendo uma ligação muito rápida com o basquetebol e com o que eu falava há bocado das tomadas de decisão, sem criatividade é difícil fazeres uma tomada de decisão e tudo está ligado. É sempre um leque muito grande de coisas que nós podemos falar em relação ao basquetebol e ligações externas.